Ryan Murphy mais uma vez escolheu um de seus atores favoritos para entrar na pele de Jeffrey Dahmer, um dos assassinos mais famosos dos Estados Unidos, que matou 17 jovens. Evan Peters o interpreta em um papel que dá arrepios e que retrata perfeitamente como o assassino se formou até se tornar o monstro que se tornou. Neste vídeo, bora resumir Dahmer, um canibal americano. Estamos em 1991, um ano em que Jeffrey Dahmer foi pego. O rapaz mora em um apartamento deste prédio, onde tem como vizinha a Glenda, uma mulher que há anos suporta os cheiros que saem do apartamento de Jeffrey, dizendo-lhe este quando a mulher lhe pergunta que tem muita carne podre em casa, pois o freezer quebrou. Jeffrey vai para a casa de um cara, é algo que ele faz há anos e ao qual está muito acostumado. Flertar com alguém, convidá-lo para um drink, colocar drogas na pessoa e levá-la para casa com desculpas de tirar fotos artísticas. Dessa forma, ele conhece Tracy Edwards. Ele ainda não sabe, mas será a possível última vítima do assassino. Quando os dois chegam ao apartamento de Jeffrey, Tracy percebe um certo cheiro estranho e começa a ver que pode estar em perigo ali. Quando o jovem tenta sair dali, Jeffrey o impede, forçando-o com uma faca a assistir a um de seus filmes favoritos. Enquanto isso, Tracy olha para um baú que Jeffrey tem em seu quarto. O jovem ainda não sabe, mas há restos humanos lá. Tracy então faz o que for preciso para tentar sair de lá. O jovem começa a elogiar Jeffrey e faz uma dança sexy para distraí-lo e tentar escapar. Desta forma, ambos se deitam na cama e Jeffrey se deita em seu peito, ouvindo o coração que pretende comer. Tracy então se enche de coragem, dá um soco em Jeffrey e consegue escapar do apartamento. O jovem enxerga uma patrulha policial e vai com eles até a casa de Jeffrey investigar. É assim que um dos policiais encontra algumas fotos polaroides macabras de homens mutilados e finalmente acaba com aquele que eles ainda não sabem, mas que é o assassino de jovens mais procurado dos Estados Unidos. Jeffrey é levado sob custódia. Eles fazem o devido registro policial e o levam para a sala de interrogatório com a esperança de que ele confesse todos os seus crimes. Nas primeiras horas da manhã, a polícia liga para o pai dele, Lionel Dahmer. O homem se entristece quando confirmam que seu filho é um serial killer. E desta forma, em outra sala, Jeffrey começa a contar aos agentes cada um de seus assassinatos. Jeffrey viveu uma infância com pais que brigavam constantemente. O menino lidava diariamente com uma mãe que tentava continuamente o suicídio devido a uma doença mental, ao qual Lionel não dava crédito. Jeffrey já era um pouco esquisito e começou a desenvolver um hobby de dissecar e preservar animais mortos, que foi motivado por seu pai quando viu que algo na vida parecia motivar seu filho. Ambos pegavam animais mortos encontrados na estrada, os desmembravam e dissecavam. Um hobby que para Joyce, mãe de Jeffrey, parecia doentio e que acabou fazendo com que a mulher se afastasse do filho e decidisse se divorciar de Lionel. Jeffrey tinha poucos amigos na sala de aula e gostava quando o professor de ciência os fazia dissecar animais. Em meio a esse hobby doentio, ele começou a se sentir cada vez mais sozinho, até que neste verão sua mãe decidiu ir embora com seu irmão mais novo e o seu pai passou a maior parte do verão com outra mulher, com quem começou a refazer a sua vida. Foi neste verão que tudo começou. Jeffrey se sentia sozinho e continuamente fantasiava sobre estar com rapazes. Em julho de 1978, ele encontrou Steven Hicks, um caroneiro que Jeffrey falou para tomar algumas cervejas antes de levá-lo a um show que o garoto iria. Foi assim que Jeffrey o matou quando Steven o rejeitou. Algum tempo depois, Jeffrey acabaria desmembrando o corpo, quase sendo pego pela polícia, quando transportou os restos mortais em sacos de lixo.
Finalmente, Jeffrey conseguiu queimar os restos mortais e espalhá-los no telhado de sua casa, pois, segundo o que disse a polícia, quando foi preso, queria sentir suas vítimas perto de si. Jeffrey, apesar do crime brutal, começou a se sentir culpado e passou quase 10 anos até cometer o segundo. Nesse período, Lionel, ao perceber que algo estava errado com o filho, tentou ajudá-lo, motivando-o a ir para a universidade. Jeffrey, no entanto, quase não compareceu às aulas e acabou sendo expulso. Depois disso, Lionel tentou novamente, colocando o filho no exército, onde o rapaz passou um tempo. Após o seu retorno do exército, Lionel começaram a acreditar que Jeffrey poderia mudar. Jeffrey começou a trabalhar e passou a morar com a avó, e o comportamento estranho começou, quando ele roubou um manequim de uma loja para dormir com ele. O rapaz já estava começando a gostar dessa coisa de poder estar com alguém morto e sua própria avó acabou descobrindo. Jeffrey perdeu totalmente a cabeça quando descobriu que sua avó havia jogado seu manequim fora e depois disso ele cometeu um ato de atentado ao pudor pelo qual foi preso. Depois disso, as coisas pioraram. Jeffrey foi demitido do açougue onde trabalhava e conseguiu um emprego em uma clínica onde acabou roubando o sangue que acabaria bebendo. Com seus desejos sexuais reprimidos por anos, Jeffrey começou a frequentar bares gays e também alguns outros bares famosos da cidade, onde acabou sendo proibido de entrar quando o gerente descobriu que ele estava drogando os garotos que levava para os quartos. No meio dessa fase em que Jeffrey estava totalmente fora de controle, ele comete o que seria seu segundo assassinato. Já estamos em 1987, quando Jeffrey conhece Steven Twan em um bar gay, e os dois vão para o quarto de hotel de Jeffrey, onde na manhã seguinte ele acorda sem saber como matou o jovem. Jeffrey vai comprar uma mala onde o coloca e quando o leva para a casa da avó, mutila o cadáver e acaba guardando a cabeça que guarda em uma caixa que a avó lhe deu, onde a mulher guardava lindas lembranças de seu filho Lionel. Assim começa uma etapa em que o rapaz começa a levar os jovens para a casa da avó, já que é muito fácil, pois a avó de Jeffrey não sabe de nada. Ali na sala da idosa, Jeffrey matou James Dockstader, um menino de apenas 14 anos, que seria a primeira vítima de uma lista de 3 meninos que foram mortos na casa de sua avó. E outro teve um pouco mais de sorte quando, logo após ser drogado, a avó, surpresa ao ouvir tanto barulho, desceu para ver o que estava acontecendo. A mulher insistiu em dormir ao lado do menino até a manhã seguinte, quando a avó e neto o levaram até um ônibus. Acordando depois disso no hospital, o homem tentou denunciar na delegacia, mas eles lhe deram pouca atenção, coisa que também aconteceria com Glenda, que anos depois ligou para a polícia centenas de vezes, avisando que seu vizinho poderia estar assassinando homens. Nenhuma dessas ligações foi levada em conta, algo que acabaria causando escândalo na polícia. Em 1989, Jeffrey abusou de um menor, pelo que mais tarde foi levado a julgamento, onde este juiz decidiu não ser muito rigoroso com Jeffrey, porque confiava que ele tentaria regenerar a si mesmo. Após ser sentenciado, Lionel, decepcionado com o que o filho havia feito, levou o rapaz de volta para a casa da mãe, pedindo que ele mostrasse o que havia dentro da caixa que foi sua na infância. Jeffrey não quis, pois todos sabemos o que ele tinha dentro, e num descuido conseguiu trocar o que tinha dentro por algumas revistas eróticas para agradar o pai. Após sair da prisão, Jeffrey decidiu se estabelecer em um apartamento onde, sem que ele soubesse, acabaria sendo preso. Neste apartamento, Jeffrey acabou matando 12 de suas vítimas. Entre eles estava um garoto surdo chamado Anthony Hanks. Tony tinha uma vida tranquila com a sua família e sonhava em ser modelo um dia. O menino acabou conseguindo, até que um dia Dahmer cruzou seu caminho, destruindo completamente o seu sonho. Tony, que a princípio parecia ser o único que poderia mudar Jeffrey, passou vários dias com Dahmer, com quem ele parecia se conectar.
No entanto, Jeffrey, depois de passar a noite com ele e não o matar, começou a ficar muito nervoso quando viu que Tony estava indo embora e que provavelmente acabaria abandonando-o como todos os outros. Algo que realmente não aconteceria, já que Tony estava começando a gostar muito de Jeffrey. Quando Tony voltou ao apartamento por ter esquecido suas chaves, Jeffrey já o esperava com um martelo, acabando com a vida do menino e causando um calvário para sua mãe, que imediatamente denunciou o desaparecimento à polícia. Enquanto sua mãe sofria procurando por ele, Jeffrey comeu um pedaço do jovem no jantar. Neste apartamento, Jeffrey também abusou de um menor que conseguiu escapar e que Glenda e suas filhas encontraram no meio da rua. A mulher tentou avisar a polícia, mas eles consideraram que Jeffrey e o menino eram namorados e que estavam simplesmente fazendo coisas gays. Depois de tantas outras vítimas, Glenda conseguiu alguém para ouvi-la quando o proprietário do prédio considerou expulsar Jeffrey. Este, muito aborrecido, tentou fazer com que a vizinha retirasse a reclamação contra ele, oferecendo-lhe um sanduíche de carne que Glenda obviamente preferiu não comer. A mulher viveu um verdadeiro inferno durante todo esse tempo, ouvindo barulhos à noite e sentindo um cheiro muito forte que ela sabia ser de carne humana. Assim, chegou o dia em que Jeffrey levou para casa Tracy Edwards, uma vítima com quem o inferno finalmente acabaria. A polícia prendeu Jeffrey diante do olhar atento de todos os seus vizinhos e depois disso foram cada uma das famílias para informá-los da morte de seus filhos, iniciando assim uma fase de luta por parte desse homem que considerava que tinha que ajudar as famílias negras que não foram ouvidas pela polícia quando insistiram que algo estava errado com Jeffrey. Glenda também embarcou em um caminho de luta, pois por muitos anos foi ignorada pela polícia, que ouvia suas ligações, mas não fazia nada a respeito. Jeffrey foi ao tribunal e durante este período, seu pai, Lionel, estava com ele em todos os momentos. Tanto ele quanto sua ex-mulher, que conseguiu refazer completamente sua vida em um centro de ajuda infantil, começaram a passar por um momento verdadeiro calvário como os pais do açougueiro Jeffrey Dahmer. Tanto que Joyce acabou tentando se matar e Lionel se culpando por ser o causador dos transtornos do filho. O homem decidiu escrever um livro para expressar tudo o que tinha a dizer e todo o dinheiro arrecadado junto com ele, o leilão que foi feito de todas as coisas de Jeffrey, foi para a família das vítimas. Vários policiais foram afastados de seus cargos, inclusive aqueles dois que ignoraram o menor que Glenda e suas filhas encontraram drogado na rua. O julgamento durou vários dias e todos os parentes das vítimas tiveram a oportunidade de expressar sua raiva em relação ao monstro. Jeffrey decidiu, a conselho de seu pai e de seu advogado, declarar-se mentalmente doente para que pudesse ser libertado da prisão e ser internado em uma instituição mental. Algo que não aconteceu, porque Dahmer foi condenado à prisão perpétua por cada uma de suas vítimas. Dessa forma, Jeffrey Dahmer entrou na prisão onde passou vários momentos, apesar da sua curta permanência. O rapaz começou a receber cartas de fãs, e isso o fez sentir que, no fundo, ele sempre quis não se sentir sozinho. Isso o fez se sentir acima dos outros e começar a se sentir importante. Ao mesmo tempo, Glenda e o resto dos vizinhos começavam a se adaptar a morar perto do apartamento dos horrores. Finalmente, a mulher recebeu a ordem de demolir o prédio, prometendo a si mesma que colocaria uma placa comemorativa para cada uma das vítimas no chão. Algo que infelizmente nunca aconteceria. Ao mesmo tempo em que outro dos maiores assassinos dos Estados Unidos, conhecido como o Palhaço Assassino, era executado com uma injeção letal, Dahmer iniciava sua etapa mais religiosa,
decidindo ser batizado para se aproximar de Deus. O rapaz chegou a conversar com o padre, dando esperança ao seu pai, que começou a acreditar que o filho estava no caminho certo, algo que não durou muito, pois alguns meses depois, um presidiário que começou a ficar obcecado por Jeffrey acabou matando-o com um golpe. Lionel teve que reconhecer o cadáver de Jeffrey, iniciando assim uma nova guerra com sua ex-esposa pelo cérebro de seu filho. Joyce queria que o cérebro de Jeffrey fosse analisado para tentar encontrar uma explicação para seus crimes, enquanto Lionel preferia queimá-lo com o resto do corpo e acabar com aquele calvário de uma vez por todas. Um juiz foi quem finalmente decidiu que Jeffrey fosse cremado junto com seu cérebro, terminando assim de uma vez por todas com um dos assassinos mais perturbadores do século XX.